Num mundo cada vez mais artificial, a gente precisa voltar para o natural. Naturalmente, um canal amplificador de práticas naturais como catalisador de consciências através da reconexão de corpo, mente e espírito. E hoje estou recebendo aqui no Naturalmente o Dr. Fábio Garbas, ele que é médico integrativo e de medicina preventiva, neurocientista e idealizador do programa Despertando Vidas, que já mudou positivamente a vida de milhares de pessoas e uma das principais mentes da atualidade no Brasil na área científica no campo da consciência, espiritualidade, meditação, mindfulness, física quântica, cosmologia, saúde plena, expansão da consciência. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o Wagner, meu companheiro, por ter te apresentado a mim. E não somente você, mas me apresentado o mundo da medicina quântica, da odontologia biológica. Desde que eu conheci ele, né, eu que sou uma buscadora da cura e da evolução, os meus horizontes ampliaram, assim. Então, eu conheci muitos médicos quânticos, finalmente eu tive a esperança da cura e de evolução no meu processo de expansão da consciência, né, de conexão de corpo, mente e espírito, assim. Bom, eu entendo que você tem muita experiência e muito a acrescentar, né, para quando a gente trafega no mundo da medicina quântica, né? Explica para mim como que a mudança de estilo de vida pode proporcionar um milagre na vida da pessoa e de graça. Muito bom. De fato, as coisas mais simples são as que têm um impacto maior, como você bem colocou, são de baixíssimo custo, né? Tem até um trabalho que mostra que nos últimos 20 anos, todos os bilhões e bilhões de dólares investidos na oncologia, para tratamentos, diagnósticos de câncer, tiveram muito menos impacto, salvaram muito menos vida do que o simples fato de ensinar as pessoas a parar de fumar. Que é uma campanha que foi feita, o mundo inteiro aderiu a essa campanha, reduziu muitos fumantes, teve um impacto muito maior de salvar vidas. Então, está aqui a resposta, né, em que estilo de vida, sem dúvida, ele é responsável por pelo menos 85%, 90% da nossa saúde e outros fatores que você pode, 10%, 5% a 10% até, genéticos, estritamente genéticos, que vão culminar com realmente uma doença. Então, a importância de cuidar do estilo de vida. Mas existem terapias, remédios naturais muito simples, né? Como grounding, sonoterapia, né? Ou parar de comer alimentos como carne, né? O que suga a tua energia, suga teus elétrons. Como que você trata isso como médico? Você dá esses tratamentos para os pacientes? Sim, sim. Quando a gente fala de medicina preventiva, medicina integrativa, a gente já tem um nome que até aqui no mundo a gente fala de medicina 3.0. Porque tivemos a medicina 1.0, começou com Hipócrates, que começou muito bem, né? Faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. E houve uma migração no século XIX, 1800 e pouco, especialmente até 1865, onde começou a medicina 2.0, que é o reconhecimento de que existem germes, existem bactérias, vírus que causam doença. Que até então ninguém achava que isso era possível. Inclusive, o Samuel Weiss ele foi muito interessante porque ele foi condenado assim, morreu totalmente abandonado, ignorado pela ciência, e ele que trouxe esse conceito de que num hospital onde se fazia parto das mulheres à tarde, existia uma incidência muito grande de contaminação, de mortalidade, tanto da criança quanto da mãe. E durante o período da manhã, os médicos que faziam esses partos trabalhavam em autópsias de defuntos ali sem luva. E eu sem lavar as mãos para o parto. E ele pensava, deve ser algo que a gente transmite que está matando essas mães, essas crianças. Foi fuzilado. Não, que ridículo, que absurdo. Onde já se viu uma bobagem dessa? E estou contando isso para mostrar a resistência que sempre existe no nosso plano às mudanças, por mais óbvias que possam parecer. E ele então acabou sendo ignorado, perseguido. E quando ele faleceu, se eu não me engano, em 1865, culminou exatamente com o Pasteur, o Lister, o Koch, trazendo esse conceito dessa vida dos germes que promovem doenças. E aí começou a medicina 2.0. Mais recentemente nós estamos falando nessa medicina 3.0, que ela é muito ligada ao estilo de vida. Porque para uma doença ela acontecer, ela não acontece por acaso. Você precisa de... A gente sabe que os genes, eles contribuem com muito pouco, 5% das doenças. A maior parte é multifatorial ligada às informações do meio ambiente. Então, o que você come, o que você bebe, o que você respira, seus pensamentos, emoções, convívio social, o sono, campo eletromagnético, objetivos, o quanto que você é conectado e serve o meio,
conexão com a natureza. Então, tudo o grounding que você falou, né? Que você recebe os íons de carga eletrostática negativa, que são benéficos, anti-inflamatórios e tão pouco praticado hoje, né? Tão barato. E tão barato. Então, todas essas informações do meio vão interagir com a membrana da nossa célula, que é o cérebro da célula, é a membrana. E ao receber essas informações, a maneira como é processada essas informações que vai modular como que os nossos genes vão se expressar, como que as nossas células vão trabalhar. Então, fundamental em se tratando de medicina 3.0, cuidar da saúde, promover a saúde, prevenir doenças, é cuidar de todo o ambiente que você vive. Eu acho que quando a gente fala de saúde, acho que o mínimo que a gente quer, se a gente não nasceu com um problema congênito, é uma saúde exuberante, né? Você quer atingir um potencial pleno do seu cérebro, do seu corpo, da sua mente. Como que eu consigo isso? Como que eu consigo o melhor de mim, né? Conectar corpo, mente e espírito. Eu acredito que para você alcançar esse lugar, você precisa conectar corpo, mente e espírito, né? Desobstruir seus canais físicos para conectar então a sua mente, para então acessar o seu espírito e conectar os três. Então eu acredito que assim você está no caminho para você alcançar essa saúde plena. Que dicas você dá para isso acontecer? Bom, a primeira e mais importante dica para se alcançar qualquer coisa na melhor performance possível, vou até repetir, a melhor dica para se alcançar qualquer objetivo na melhor performance possível é estar o mais conectado possível com essa inteligência que nos permeia. Porque claro que nós temos um processamento mental que nós chamamos da nossa inteligência, que é a maneira como esse conjunto, esse campo mental filtra, processa essas informações dessa grande inteligência e dá como resultante a sua consciência. Então, quando você quer mais limpo, mais pura essa informação através de você como instrumento, quanto mais você silencia os ruídos mentais, mais silencia aquela barulheira interna do eu, meu, minha, e permite ser um instrumento dessa grande inteligência. Então, isso de background é muito útil. Aí, a gente pode associar, porque sempre no universo é e, não é ou. E, associado a essa entrega, essa confiança, essa conexão, você utilizar da melhor forma possível os elementos inteligentes que te constituem. Então, primeira coisa, como está tudo ligado a tudo, a gente separa didaticamente corpo físico, corpo energético, emocional, mental, espiritual, mas é uma coisa só. Então, cuidando do corpo físico através de uma boa alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, menos processados possível, menor índice glicêmico, menos toxinas, enfim, uma água de qualidade, porque a água ela é fundamental, não existe vida sem água porque é ela que faz a interface entre essa inteligência e a nossa biologia. A água não é só um meio inerte no qual toda essa maquinária bioquímica acontece. Não, a água é a diretora. Ela que fala, é pra cá, pra cá, pra cá, ela que coordena essa maquinária bioquímica toda no corpo. Então, a água que você bebe, sono. Hoje nós colocamos o sono junto com a alimentação de grau de importância. Então, fundamental a qualidade, o número de horas e a qualidade. Inclusive, quanto mais livre possível do ambiente tóxico eletromagnético, desligar o Wi-Fi, colocar teu celular longe, tirar a televisão do quarto, quer dizer, reduzir o máximo possível essa poluição eletromagnética. Para o sono é muito importante, toda a higiene do sono, né? E uma última coisa rápida sobre o sono aqui, com quem você deita, você costuma acordar pela manhã, né? A maioria dos casos é assim, com quem você deita, você acorda. Com que pensamentos você vai dormir? Com que ideias, com que reflexões, com que conexão que você deita no seu travesseiro e permite que o sono aconteça, porque é com essa frequência que você vai despertar pela manhã e começar o seu dia. Então o sono e tantos outros cuidados como de atividade física, de suplementação quando necessário. Hoje temos uma série de suplementos benéficos para serem utilizados, né? E o convívio social, porque nós somos um bicho sociável. E hoje nós sabemos que um trabalho mais extenso da história do mundo, foi um trabalho realizado por Harvard, já há mais de 80 anos esse trabalho, que concluiu que as relações sociais é o que tem maior impacto positivo na longevidade e qualidade de vida. Gabas, o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi sobre autofagia, né? Então, como que o jejum pode ajudar a curar doenças? O jejum, sem dúvida, tem uma série de benefícios. Eu estive num congresso em 2019, em Las Vegas, e tive aula com Walter Longo. Tive, inclusive, um curso particular com ele, que ele estava lançando o Fast Mimicking Diet dele, né? Que é aquela dieta que mimetiza o jejum. E hoje é muito bem estudado
Autofagia, quer dizer, essa capacidade das células de fazer a limpeza, né, dessas células já desgastadas, uma morte celular programada, que o jejum promove. Você tem toda uma desintoxicação dessas mucosas do trato digestivo, você tem um aumento do seu sistema imunológico, você tem aumento da produção de hormônios, você regula o estresse, porque aquele é um estresse que gera um equilíbrio dele próprio, né? E você tem aí essa proteção ao câncer que você observa por causa disso. Inclusive, hoje nós associamos o jejum durante o tratamento de quimioterapia. Quando você faz uma restrição calórica anteriormente à quimioterapia, você tem um resultado muito mais eficiente da quimio. Por quê? Porque as células tumorais, isso aí já foi estudado por Warburg lá atrás, década de 30, se eu não me engano, 20 ou 30. E ele viu que as células cancerosas, elas, diferentemente das células normais, não utilizam oxigênio para a produção de energia. Elas são anaeróbicas. Então, elas usam a molécula de glicose, quando ela participa na produção de energia numa célula que está recebendo oxigênio, ela produz em torno de 36 ATPs. O que é ATP? É a moeda de energia do corpo. Então, uma molécula de glicose, 36 ATPs. Na célula do câncer, uma molécula de glicose, 2 ATPs, porque não tem oxigênio. Então você percebe que ela precisa de mais açúcar para sobreviver. E ela vive, portanto, no meio também mais ácido, geralmente ligado a estados mais inflamatórios. Então toda vez que você tem uma restrição, você de certa forma está afetando mais as células tumorais do que as células normais. Tanto que quando você faz o contraste, chamado o exame que chama PET scan, você usa um contraste. Para que é a PET scan? É esse exame de imagem que você localiza onde é que está o tumor no corpo. Você ingere um contraste, né? Você insere um contraste no indivíduo, e esse contraste vai certinho para o tumor. O que é esse contraste? Açúcar. Então o tumor puxa todo para ele esse açúcar. Então isso já é bem estudado. Sem dúvida, a restrição calórica e o jejum controlado, sem exageros. Ó, o pessoal pensa que tem que ficar uma semana sem comer. Não, isso aí já tem o malefício do jejum. Então, o jejum controlado, equilibrado, dentro de uma situação que para cada um é harmônica, porque cada um também é uma ferramenta extraordinária para promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas. E o Prêmio Nobel de 2017, Medicina, foi sobre o ciclo circadiano, né? A gente está falando sobre sono, também é um remédio natural, mas é importante respeitar o horário certo de dormir, né? Sem dúvida. Isso tem um impacto importante, sim. Porque nós temos alguns horários... Primeiro que isso já vem ancestral, né? A gente sabe que a partir de 10 da noite, o ideal é você reduzir a intensidade da luz, porque luz clara, a partir de 10 horas da noite, já tem estudos vinculando isso a mais depressão, mais ansiedade, a transtornos de humor como um todo, né? E também o fato de você ir dormir aí em torno de 10 da noite, máximo aí 11 horas da noite, você tem um maior aproveitamento do seu pico de GH, hormônio do crescimento, você tem um maior aproveitamento da melatonina, desde que, olha aqui agora uma ressalva aqui que tem gente que não vai gostar, viu, Alana, que é não ficar no celular ou iPad, né, 1 hora antes da hora de deitar. Então, ficar no celular, no iPad, 1 hora antes de você deitar para dormir, o que acontece? Isso reduz em 50% a sua produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e retarda o seu pico em até 3 horas. Então, há um problema sério aí quando você fica nos últimos instantes ali antes de deitar, preso no celular. Então, dormir entre 10 horas, em torno de 10 horas da noite, tem uma série de vantagens nessa otimização da melatonina, na produção de hormônios do crescimento, na qualidade do seu sono REM, né? Porque nós temos, quando você deita, predomina aquele sono chamado deep sleep, que é o sono profundo. E, sem dúvida, ele tem seus benefícios, mas a segunda metade do sono, predomina o sono REM, que é o sono onde você tem essa reparação de energia celular e aonde abrem os canais no cérebro, que assim como nós temos no corpo, Alana, o chamado nosso sistema linfático, né, que a linfa é drenada dessas toxinas, no cérebro temos o glinfático, que é o linfático do cérebro. Diferente do corpo, ele só funciona, só abre, especialmente abre no sono REM. Então a importância de você ter essa segunda metade do sono, da 5ª à 8ª hora, né? Até 7h30 pelo menos, é um número de horas importante para ser aproveitado e bem dormido, para que você explore essa capacidade do cérebro de drenar toxinas, emoções
e fisicamente ele está mais preparado para o dia seguinte, e a memória, que também se solidifica ali, ela se consolida no sono REM. E o humor também, né? Por causa da produção de serotonina. Exato. Se acorda mal-humorado, isso tem explicação, né? Ou sempre tem, né? E o intestino está sempre ligado nessa brincadeira toda, né? O intestino sempre ligado a tudo, né? Tudo. A gente pode fazer um episódio aqui só sobre o intestino. Isso. Né? Sabe que eu fui pesquisar? Você é um médico fora da caixa, né? Eu fui pesquisar e eu sei que você, há mais de 10 anos, já faz cursos de odontologia biológica. Você acha que a saúde começa na boca? Acho fundamental esse cuidado com a boca, né? É muito interessante. Bom, a medicina ela já considera essa ligação dessas periodontites, né, ligado a doenças cardíacas, câncer, ela já considera a importância disso daí. O estresse oxidativo que essas doenças da boca podem causar, esses processos infecciosos, inflamatórios da boca, né? Mas ainda tem muito para ser explorado. Mas existem alguns estudos que vinculam, por exemplo, câncer de mama, praticamente todos os cânceres de mama, e há quem diga que 100% dos cânceres de mama, aquela pessoa tem algum foco dentário. Não é que o foco dentário sempre vai causar câncer de mama, não é essa a relação. A relação é que manifestou um câncer de mama, pode procurar que tem algum foco, e se o dentista tiver esse preparo de fazer essa avaliação mais minuciosa desses nicos, que são essas infecções que às vezes passam batido no exame convencional odontológico, mas para especialistas nessa área, a identificação desses nicos e o tratamento deles, sem dúvida, é algo que tem que ser realizado para a gente dizer que está realmente cuidando de maneira integrativa de um câncer e outras doenças crônicas. Hoje, cada vez mais médicos integrativos estão solicitando a panorâmica, né? Essa panorâmica com outras avaliações, uso até o O-Ring Test, também são utilizados, algumas tomografias mais avançadas para identificar. Muito bom. Bom, a gente é energia, né? A gente é feito de 99,99% energia, né? Nós somos átomos, né? E assim como um carro que tem a parte mecânica e a parte elétrica, o nosso corpo também. Como que... Fala um pouco para quem está assistindo sobre como isso funciona no nosso corpo. Vixe! Essa é uma pergunta que a gente pode fazer uns 4 episódios desse aqui para trazer, né? Quando você diz que nós somos feitos de átomos, a gente tem que lembrar que o átomo é feito de espaço vazio. Então, essencialmente, nós somos o próprio espaço vazio que nos permeia. É como se a diferença desse espaço vazio, que é meu corpo, do espaço vazio entre você e eu nesse momento, é que o meu espaço vazio ele está num tornadinho, vamos chamar assim, de coerência. E esse tornado de coerência é o que determina essa organização de partículas subatômicas, atômicas, moléculas, células, culminando com o meu corpo. E é muito interessante porque, imagina, né, então, que entre eu e você, né, nós temos aqui espaço vazio. Você é um pedaço do espaço vazio em coerência, eu sou outro pedaço de espaço vazio em coerência. Quer dizer, na verdade, nós somos uma coisa só. Quando você vê, por exemplo, um tornado, naqueles filmes, né? Aqui no Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos tem aqueles filmes dos tornados, né? Uhum. E do que é feito um tornado? Senão o próprio ar atmosférico ali que tá num tornado que você diz que tem alguma coisa ali. Ó, ali tem uma coisa, você mede, você vê a potência, o diâmetro, a força, o estrago que ele faz, mas ele é puro espaço, ele é puro ar, porém em coerência. É o que o nosso corpo é. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele é esse espaço vazio, essa coerência determina a configuração de partículas subatômicas, átomos, células, etc., órgãos. E isso também tem a sua existência no plano físico, porém, tudo interligado com tudo. Então nós estamos intimamente conectados com todo o meio, eu estou conectado com você. Cada próton do meu corpo, isso já é equação matemática, ele tem na sua superfície 10 elevado a 40, quer dizer, um 1 com 40 zeros, mini buraquinhos negros, chamados Plancks, batizados pela física de Planck, que também são mini buraquinhos de minhoca, ou seja, cada próton de cada átomo está comunicando com outros 10 elevado a 40 prótons, que se comunicam com outros 10 elevado a 40, num total de 10 elevado a 80 conexões, que é o número de prótons do universo. Então, hoje é matemático que todos os prótons do universo estão conectados por pelo menos um buraquinho de minhoca. Então, nada é separado de nada e
Ao mesmo tempo que nós temos essa individualidade, né? Eu falo, eu sou o Fábio, eu sou médico, eu sou pai de 5 filhos e tudo mais, é uma identidade que o meu processamento mental traz para mim, mas eu não estou separado de você, da floresta, do Sol, das galáxias, e eu sou influenciado e modulado por toda essa estrutura. Ou seja, nós sabemos hoje que o nosso sistema nervoso, que a gente acha que depende de nós, né? Eu mexo meu braço, eu penso, eu decido, parece que parte exclusivamente da vontade do tal do Fábio Gabas. Acontece que hoje a gente sabe que o que está modelando ou modulando esses impulsos neurológicos são os microtúbulos do interior de cada célula que recebem informação não local. Ou seja, você é influenciado pela estrela da galáxia mais distante. E é tão rápida essa informação a nível de microtúbulos que é transtemporal. Ou seja, você tem informações do que você chama de passado e o que você chama de futuro, também modulando a maneira como você funciona. Então você percebe que é um grande bailado atômico que possui uma ordem absolutamente fina, perfeita, milimétrica, coordenando todo esse bailado para que as coisas aconteçam da maneira como a gente conhece, mas tudo interligado e numa santa ordem que determina o tom com qual as coisas acontecem. E quando o nosso corpo morre, quando encerra a oxigenação celular, o que acontece com essa energia? O que modula o que você chama de alana tem desde informações essenciais desse espaço vazio chamado vácuo quântico, essa essência fundamental que onipresente, onipotente, onisciente. Mas você também é modulada por aspectos atômicos, que os seus átomos têm características específicas de alana. Você é modulada por informações evolucionárias da espécie humana, quando fecundou o óvulo com o espermatozoide dos seus pais. Essa informação modula aí, uma cabecinha, 2 braços, 2 pernas, existe uma informação nesse campo mórfico que se manifesta na forma. E você é modulada também por aspectos ancestrais, porque todos os seus pais, avós, estão deixando informação nessa malha, e você com o seu DNA, que é justamente uma espiral, está conectando com a espiral de vida de todos os seus ancestrais e trazendo informações dele para você, que também influenciam na sua maneira de ser e viver. E você também é influenciada por uma nuvem de informação, que é essa energia que você está perguntando, que alguns chamam de espírito, né? A gente, para não entrar em temas ligados à religião, que a ideia não é essa, a gente está falando de ciência aqui, vou fazer as pessoas entenderem rapidamente o que eu quero dizer com essa nuvem que nós estamos chamando aí de espírito, né? Lembra do celular antigo, aqueles PTzão 550, aqueles tijolão? Ele, no máximo, o que ele fazia? Servia de arma, né? Que você podia arremessar em alguém. E ele também fazia ligações, ele recebia ou fazia ligações. Muito bem. Esse celular, ele tinha uma tecnologia muito pobre, que era só realmente coisas básicas. À medida que foi evoluindo hoje o seu celular, por exemplo, ele já tem tanta coisa ali, né, Alana? Tem telefone, mas ele tem câmera, ele tem gravação de aplicativos, tem internet, banco, enfim, uma infinidade de coisas. E chegou um momento da evolução tecnológica do teu celular que foi necessário o quê? Uma nuvem para fazer o backup, porque tanta informação importante que foi necessária essa nuvem de backup. Então hoje, se você perde o seu celular, estraga, cai na água, acontece o que for, você vai comprar um novo e você não vai tudo de novo instalar cada aplicativo, cada contato, cada gravação, cada foto. Não, você faz o download da nuvem e o novo celular começa onde o outro celular terminou. Então, da mesma forma, quando existe um grau de sofisticação de troca de informações, alguma espécie alcança um nível crítico ali dessa troca, é necessário uma nuvem que a gente chama de espírito, que vai fazendo o backup dessas informações do que você resolveu nessa vida, que você tirou de resultado das experiências que você viveu, o que é para você a bondade, o que é para você servir, a importância dessa conexão, que existe algo que é tudo conecta, existe uma ordem maior. Então isso vai ficando armazenado. E quando esse corpo, igual o celular, apodrece e acontece num planeta, né? Necessário que aconteça num planeta isso. Naturalmente, esse campo, essa nuvem, segue uma jornada contínua para ela, como se tem um despertar e adormecer nosso, para ela é um corpo e outro. E ela, sem dúvida, segue até encontrar um outro embriãozinho ali, fruto da fecundação, que tem um potencial atômico essencial, evolucionário, ancestral, genético,
compatível com essa bagagem de informação. E isso, então, é acoplado e ele segue a partir de toda essa informação que essa nuvem já tem. Ufa, hein? Há mais de 100 anos, um físico quase nada conhecido, né, chamado Albert Einstein, dizia... Qual que é esse? Ah, sei. Dizia que o futuro da medicina é a medicina da frequência, né? E a gente é 99% energia, a gente está falando disso o tempo todo. Como tratar a doença ou cuidar da saúde com a medicina de frequência? Talvez a gente falar isso hoje para medicina convencional é igual o Semmelweis falando que um germe pode causar doença, né? Uma bactéria invisível pode causar doença. No passado. Em 1865, quando ele morreu. Mas na história, a gente sempre vê manifestar algo chamado Awareness Extend Tool, ferramentas de expansão da consciência, né? E sempre foi assim, quando Giordano Bruno, Galileu Galilei falava que o Sol é o centro do sistema e que a Terra gira em torno do Sol, quase foram queimados vivos, né? Até um Awareness Extend Tool, que é um telescópio que mostrou que não, é verdade, realmente o centro é o Sol, nós estamos em volta. Mesma coisa, outro Awareness Extend Tool do microscópio, que viu que os germes existem. E agora nós estamos no próximo Awareness Extend Tool, que são essas ferramentas que sabidamente entendem que frequência é o que entra em ressonância com tudo que acontece. Todo o nosso corpo é frequência. A forma é só ilusão dada do processamento mental que interpreta essa imagem frequencial como algo concreto, mas são frequências. Então, para uma alteração física acontecer, antes de aparecer no físico, ela aparece de maneira funcional, antes do funcional ela aparece a nível celular, antes do celular ela aparece a nível frequencial atômico e subatômico. Então, à medida que vão aumentando as ferramentas para se avaliar alterações a nível frequencial antes dessa manifestação no físico, você já tem a oportunidade de dar um tom novo de harmonia naquele conjunto para que a doença não se manifeste ou se cure. Então eu posso acreditar que daqui a poucos anos vamos ter no teu próprio celular. Ao despertar, ela vai falar assim para você: senhora Lana, muito bom dia, olha, o dia está assim, assim, assado, e detectamos uma certa rebelião de um conjunto celular no seu fígado, que estão vibrando aí em desarmonia, tá tudo bem, mas já está acontecendo. Pegue o seu celular, encoste no fígado e aperte Enter, que nós já programamos uma frequência X para equilibrar essa rebelião frequencial celular. Num futuro próximo, mas no presente já existem máquinas, né? Já existem aparelhos. Faz muito tempo já que o Rife, por exemplo, século passado, falava já de tratamentos por frequência, para variar, assim como a medicina 2.0 teve sua dificuldade, a frequencial também encontra uma grande resistência, mas hoje já sabemos sim que tudo é frequência e você pode tratar as pessoas com essa ferramenta. Uhum. A gente está falando do Albert Einstein, que, né, passou essa informação. E foi feito há mais de um século, né? E foi feito por um físico e não por um médico, né? Como que o mundo está caminhando em relação a isso? Assim, você acha que está pronto em relação à indústria farmacêutica, em relação às pessoas acreditarem nessa medicina da frequência? Temos duas respostas. A resposta no relativo é que tudo sempre evolui para cooperação, né? Quando o planeta Terra era habitado por seres unicelulares, o meio ficou hostil para eles e a única solução para que houvesse a sobrevivência desses seres unicelulares foi se unirem, formando colônias multicelulares e distribuindo funções para que aqueles seres com mais consciência, porque quando você une, a consciência ela expande exponencial. Então foi a solução, união, cooperação. E é o que nosso corpo trabalha, 70 trilhões de células em absoluta cooperação para você estar vivo aqui. Então, eu acredito que sim, o físico com o químico, com a dona de casa, com a cozinheira, com o médico, com o indivíduo em questão. Tudo vai haver uma união para que haja essa informação de maneira mais clara, transparente e bem intencionada. Uma vez que, naturalmente, a consciência ela tende a se expandir, isso é inevitável, uma força unstoppable. E em algum momento cai a ficha, que assim como as nossas células já caíram essa ficha há muito tempo, o melhor que cada célula pode fazer por elas é o que elas fazem de bem para o todo. E essa consciência vai se repetir e vai acontecer no ser humano, onde cada um vai entender que o melhor que eu posso fazer é usar as minhas virtudes, a minha competência, a minha maneira de servir para o bem do meio
como um todo. Então essa cooperação ela vai acontecer. No relativo a gente vai ver grupos se juntando, se atraindo e o conhecimento transbordando e essa força vai, entre aspas, no relativo, vencer essa resistência ainda de seres com menor consciência que ainda estão visando apenas benefícios próprios, locais ou de dominação, de escravização que seja, né? Isso no relativo. Mas quando a gente olha no outro prisma, no prisma de que tudo é uma coisa só, o que determina a forma é o campo. Não existe isso de assim, você termos a capacidade de desarmonizar esse sistema, porque se esse sistema, se essa inteligência cósmica, ela coordena minhas 70 trilhões de células, cada uma sofrendo 36 bilhões de reações químicas por segundo, como é que ela não vai coordenar a minha conduta e como é que eu poderia desequilibrar no sentido de desarmonizar ou desrespeitar grosseiramente essa santa ordem? Então, às vezes a gente julga como desarmônico, como tudo errado, que feio, e de fato é essa impressão que dá quando a gente analisa com o nosso processamento mental. Mas por trás desse aparente caos, sempre o que existe é uma ordem maior, uma harmonia maior, um spin maior. Então, como é o campo que determina a forma, esse campo está sempre em evolução, Alana, e inexoravelmente esse campo vai dar uma forma onde os seres vão fazer isso que nós falamos na resposta do relativo. A gente falou aqui de grounding, né, de colocar o pé na terra, que é o remédio mais eficaz e barato que tem, né, anti-inflamatório, 1 minuto de botar o pé na terra já cura tantos males, né? Sem dúvida. Porque a gente está falando de energia, né, isso é Exato. energia. Então, se eu estou falando de alimentos que são cultivados na terra, alimentos que são resultados das energias do sol, da luz, da água, do ar, da terra, Do né? vácuo. Então, se eu como esses alimentos, estou colocando energia para dentro do meu corpo. E se eu como animais, considerados alimentos, que para mim não são alimentos, mas são considerados alimentos ainda, se eu como animais que a oxigenação celular encerrou, onde a energia está se esvaindo, eu coloco esses animais, esses cadáveres, vamos dizer que são cadáveres, né? Eu evito falar, mas na verdade são cadáveres. Se eu coloco esses cadáveres para dentro do meu corpo, o que acontece? Olha, hoje a gente for falar de alimentação, porque as pessoas, elas não têm o menor respeito no que elas colocam para dentro. A gente observa, sempre que na minha clínica eu vejo isso. Então hoje, por exemplo, nós sabemos que o maior vilão do século XXI para todas as doenças de Alzheimer, AVC, infarto, câncer, é o açúcar. Esse é de longe o pior vilão. Sem contar vícios altamente prejudiciais, cigarro, alimentos altamente processados, que ricos em apenas caloria e mais nada, muito pelo contrário, toxinas. E mais importante também é o como que as pessoas põem para dentro o alimento. Hoje as pessoas na hora de comer já estão ali rodando os seus problemas na cabeça, não respeitam o tempo da alimentação, não respeitam a mastigação que aquele alimento necessita, não equilibra as cores, as variedades de nutrientes. Não, aquilo é um tempo perdido de rapidamente parar em qualquer lugar para enfiar qualquer porcaria para dentro, para saciar aquela fome infindável, porque a pessoa está toda desequilibrada metabolicamente. Então, eu vejo a carne como mais um desses elementos que não são das melhores fontes de informação. Mas, se eu comparar uma carne ainda com toda essa desarmonia, desrespeito que o ser humano tem com o seu corpo na hora de se alimentar, o como e o que, você tem coisa ainda pior. Então eu acho que a gente está caminhando, e claro que isso deve ser respeitado. Eu conheço pessoas, por exemplo, na minha prática clínica, que e vem crescendo isso, que a percepção é muito clara de que se ela comer um pedaço de carne, ela sente muito mal. Então o que eu mais prezo é a pessoa trazer consciência para o seu corpo na hora do alimento. Né? Prestar atenção, porque não é comer no automático e eu não fiquei muito bem. O que não te fez muito bem? Como você se sente depois que você ingere aquele alimento? Porque o seu corpo também fala com você. Né? E sobre a questão do animal, o que mais me incomoda, como médico agora falando, eu não estou falando agora como Fábio, como ser humano, estou falando como médico. O que mais me incomoda na ingestão da carne, primeiro é isso, você saber ouvir teu corpo, porque tem gente que insiste em comer uma coisa que faz mal. Sente-se mal com aquilo, mas é a maneira como essa carne chega no seu prato e o estrago que ocorreu até chegar no seu prato. Então, tudo isso que acontece ligado até o bife chegar no teu prato, sem dúvida é algo agressivo, né? E o que sofre esse animal, sem dúvida aquela informação está impregnada
ali naquela carne que você está comendo. Você fala a quantidade de antibióticos que tem nessa carne, a quantidade de agrotóxicos que o boi ingeriu ou o animal ingeriu. Assim, como ele é criado, como ele é abatido. Não é nem sobre isso, porque é um ser que não quis morrer, que tem os mesmos direitos que a gente. Para mim, animais não são comida, não são alimentos, né? E nunca vai fazer sentido. Inclusive, em todos os congressos de nutrologia do mundo, só se fala da alimentação plant-based como um caminho para a saúde da pessoa, né? Mas eu queria saber na questão energética mesmo, que eu te perguntei. A célula, ela não quando encerra a oxigenação, ela não quer morrer. Eu acho que ela tenta sobreviver. Acho que o instinto da gente é querer sobreviver, né? Nosso corpo sobreviver. Se eu estou ingerindo partes de animais que não quiseram morrer, que colocaram essa energia ali, eu estou tirando a energia vital do meu próprio corpo, concorda? Então, agora também de novo como clínico. A gente vê isso em algumas pessoas mais evidente e outras menos. Inclusive a gente vê alguns metabolismos que se a pessoa fica sem a proteína animal, é onde ela enfraquece, onde ela adoece, onde ela tem problema. Ela evita certos tipos de doença, mas aumenta outros e acaba até encurtando a expectativa de vida. Então, é uma coisa que ainda é individual. Agora, o que a gente observa, a diferença, agora também considerando essa edição toda aí entre nós, é que esse tipo de consumo de animal em que existe uma integração com a natureza, de algumas civilizações, algumas comunidades que respeitam, né? Você vê um impacto muito menor de agressividade, porque aquilo é transmutado, é convertido em nutrientes, porque a maneira como a pessoa recebe, a maneira como ela encarou aquele animal, ela respeita, reverencia, agradece, cria um campo de energia que permite aquela proteína ser processada, desde que ele metabolicamente tenha condições daquilo. Então, se for morto com amor, pode? Digamos assim, não é morto com amor, porque é assim, ó, tudo no universo é uma cadeia, uma coisa servindo a outra. Quando você vê assim, um vegetal, você vê aqui essa volição pela vida, a inteligência cósmica operando nele, fazendo com que a angulação de 137 graus aconteça, para que ele busque da maneira melhor possível os raios solares para sobreviver, né? Então, o vegetal, o animal, até o mineral que não tem a vida animada, né, ela tem consciência cósmica. E é tudo uma coisa só. A grande questão é como que acontece essa troca. Aquilo que você falou, como a gente fala é importante, então essa troca é importante. Como que o meu metabolismo recebe aquilo? Como que minha mente recebe aquilo? Por exemplo, você, hoje, com o seu nível de consciência, é proibitivo você ingerir alguma coisa de carne, você vai ferir todos os teus princípios, toda a tua bioquímica, todo o teu processamento. Por quê? Porque hoje a tua assinatura frequencial já é incabível isso. Agora, eu não posso dizer que é igual para todo mundo. Porque nós temos as nossas particularidades. Então, assim, só quero deixar do ponto de vista clínico, por avaliação metabólica, né? De novo, sem entrar no mérito do absurdo com o que é cultivado, com o que hoje a gente vê essa coisa da indústria do animal. Gabas, mas se o ser humano fosse um ser carnívoro, ou carnista, como a gente chama, que carnívoro é quem tem instinto de comer animais, como um leão tem um instinto, ele é carnívoro. O ser humano é carnista porque ele escolhe comer. A gente tem condições de fazer as nossas escolhas, então a gente escolhe comer, então é carnista, né? Se o ser humano fosse carnívoro, a gente como criança, a gente teria esse instinto de matar. Se você vai botar um coelho na frente de uma criança e botar um cacho de banana, a criança vai brincar com o coelho e vai comer o cacho de banana. Ela jamais morderia o coelho. Se as crianças soubessem que o que elas estão comendo animais, ela jamais comeria, né? Então, se a gente não tem instinto carnívoro, então, intuitivamente, isso não deveria fazer bem pra gente, em qualquer instância, em qualquer momento do corpo humano. Então, não deveria fazer bem. Eu entendo o que você está falando e eu concordo com você, tá? Eu estou querendo trazer um ponto de vista clínico. Assim, o ser humano, se você colocar ele um coelho e 3 dias sem comer, ele come o coelho vivo. E se tiver outro ser humano que primeiro que morrer, ele come, como já aconteceu em todos os acidentes aéreos que aconteceram, comer o outro. Porque o instinto de sobrevivência, o que tem para comer? Tem para comer? É o que mas aí você está levando o ser humano num limite. Mas o animal... Você vai comer a madeira se deixar, né? Vai comer. Então, assim, o nosso corpo, ele também metaboliza e digere carne. O que ele não digere é excesso de farinha de trigo, arroz, açúcar. Ele não digere esses montes de edulcorantes, ele não digere alimentos processados, ele não digere fandango, não digere margarina. Isso não digere, isso não é alimento. Né? A carne, alguns corpos, alguns tipos metabólicos conseguem digerir e utilizar aquilo como nutriente para suas células.
Gente, outras proteínas são melhores? Claro, puxa vida, se é uma proteína mais... Como que não? É sensacional. O que eu estou dizendo é que ainda entra no corpo como... para alguns corpos metabólicos, ainda entra como alimento. Não tão tóxico como essas porcarias de hoje. Agora, de novo, a partir do momento que você tiver condição, e eu acho que aí vai ser um lindo para o mundo, de você usar outros tipos de proteína para mimetizar algo que as pessoas sintam que estão ali se alimentando bem e que possa ter um sabor. Como acontece, você vai em restaurantes veganos, você tem ali coisas que mimetizam um hambúrguer de lentilha. E é delicioso, né? E muito mais nutritivo. E as pessoas ficam felizes. Então, assim, eu acho que a tendência é migrar porque não é algo sustentável. Eu só não quero ser hipócrita. Porque se eu falar para você que não, o metabolismo digere, o corpo não é para digerir carne. Depende do corpo. Né? Tem corpo que digere. Agora, sem dúvida, a minha orientação para os pacientes meus é evitar o máximo possível. Se você já tem um pezinho em largar a carne, por favor, largue. E se você tem alguma doença crônica ou quer viver com mais qualidade, seja plant-based. Então, aí eu entro como clínico. Só não posso ser hipócrita e dizer absolutamente carne para ninguém. Eu não posso falar isso. Ok. Qual a relação entre idade cronológica e idade biológica? Né? Porque a pessoa pode ter 30 anos e ter uma saúde de 50, ou pode ter 60 e ter uma saúde de 40. Né? Exatamente. Quando a gente fala dessa idade cronos, né, é do tempo, né? Então eu tenho, vou fazer 50 anos, tá? Então é uma idade cronológica que a gente tem. Agora, sem dúvida nenhuma, você tem vários marcadores de idade. Você tem desde em relação à composição corporal, desde o comprimento do seu telômero. Você ouviu falar no telômero, né? Uhum. Aquele pedacinho distal dos nossos cromossomos, de acordo com o encurtamento dele, você tem aí uma estimativa de idade. Temos o relógio de Horvath. Esse relógio de Horvath, ele mede os metiladores, os campos metilados aqui dos nossos cromossomos. Também é um relógio biológico importante. Você tem leituras de pele para falar também de relógio biológico. Enfim, você tem uma série de marcadores. Mas eu acho que é importante isso, né? Que é o que a Alana bem colocou. Às vezes você tem 50 anos de idade, mas em virtude das agressões que você recebe do meio, do que você come, do que bebe, do que respira, do que dorme, campo eletromagnético, vícios, relacionamentos tóxicos, etc., você poderá apresentar uma idade biológica muito mais avançada, de 70, 60 anos, 70 anos, está muito mais acabado. No interior a gente fala, está acabado o fulano, né? E o contrário também acontece, né? Uma pessoa que tem uma idade, aí vai fazer 50 anos também, mas que tem todo esse respeito, que fornece para o seu corpo, desde a nível físico, emocional, mental, espiritual, informações de harmonia, a tendência é que a idade biológica desse indivíduo seja bem menor do que a idade cronológica dele. A gente está vivendo um momento único, né, no mundo, onde grandes instituições estão começando a reconhecer a cura através de psicodélicos, né? Alguns são utilizados há 5, 10 mil anos. Fala um pouquinho como que você vê as plantas de poder aplicadas no processo de cura das pessoas. Olha, hoje, felizmente, nós temos não só alguns médicos, mas isso é fruto de pesquisas extensas, né? Desde ali de Stanford, desde em Baltimore, o John Hopkins, o Imperial College em Londres, são aí centros de referência importantes, mas que pesquisam profundamente a influência dessas plantas, desses elementos psicodélicos como a psilocibina do cogumelo, a ayahuasca, que é a fusão de uma folha, é um chá que é a partir da cocção de uma folha chamada chacrona com um cipó, que é o mariri, e também o MDMA. Então, MDMA e psilocibina, em que é possível você sintetizá-los, você consegue fazer uma reprodução e, portanto, trabalhos científicos. Já estão em níveis 3 de pesquisa aí para ser utilizados na população, dado os inúmeros benefícios que eles trazem para a nossa saúde mental, emocional, né? Então, algo que, felizmente, depois de muito tempo, isso começou lá atrás, temos livros, mas tem uma turma, agora até me fugiu o nome da Paul Nolan, tinha o Timothy Leary, essa galera que lá atrás, na década de 60, já estudavam, pesquisavam e tiveram... Harvard estava envolvida nessas pesquisas e foi totalmente interrompida por questões de interesses, né, certamente de indústrias, e que pararam todas essas pesquisas na época e felizmente agora estão sendo retomadas. E independente do aspecto terapêutico, a gente vê, do ponto de vista prático, né, rituais, com a própria ayahuasca, que já não é algo que dá para ser pesquisado a nível científico, de critérios de pesquisa, porque você não sintetiza. Cada chá é um único, né?
Ele tem o mesmo princípio, mas cada um vai ter uma concentração diferente da substância, então não dá para você padronizar. Mas os relatórios, os trabalhos que a gente vê do efeito de psicodélicos, como o próprio ayahuasca, na saúde das pessoas é algo lindo de ver, de transformação, de uma reconexão, de um despertar assim que é verdadeiramente transformador. Foi assim para você? Eu tive a experiência, uma surpresa, né? Porque eu fui convidado por um amigo, eu estava visitando Manaus, não sabia nem o que se tratava, nunca tinha ouvido falar. Eu sempre fui um pouco careta nessa questão de tudo quanto é coisa que saía da água e do máximo uma cervejinha na faculdade, né? E aí, eu estava lá em Manaus, na minha ignorância, já era médico, mas na minha ignorância total desses assuntos, e fui convidado por um amigo que eu confio muito. Vou te levar no espaço, e lá a gente bebe um chá. Eu falei, que interessante. Eu pensei que era um chazinho da tarde, agora eu tô bebendo aqui com você, sabe? Pensei que ia ser uma cerimônia semelhante a essa. Tava com a minha, na época, namorada, minha atual esposa, mas ela era minha namorada. E chegamos lá muito bem recebidos, um espaço maravilhoso, um pessoal muito querido. E serviram ali o chá, bebi, sentei, falaram, agora vamos meditar. Puseram umas músicas, eu pensei comigo, vamos meditar aqui, mas isso aqui não acontece nada, né? E tive uma das experiências mais ricas, mais belas, mais profundas assim da minha vida, algo que me gravou realmente no coração, como que uma oportunidade de sentir e concatenar todo o conhecimento que eu sempre busquei, estudei muito sobre filosofia, espiritualidade, mente, né? Desde pequeno eu estudo muito esses assuntos. É como se aquilo eu pudesse ver com o meu coração a engrenagem de tudo tão perfeitamente organizado, tudo tão alinhado de maneira tão especial e com tanto amor em tudo que existe nesse universo todo, que eu fiquei encantado e para mim foi algo muito especial. Naquele momento tudo faz sentido, né? Tudo Faz sentido. Tudo está dentro da santa ordem. Epigenética é um campo de pesquisa que investiga como estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros, né? Tem gente que acha que tem um problema de saúde porque o pai tem, por causa da genética, né? As pessoas herdam muito mais do que a genética. A gente herda hábitos adquiridos de uma família, às vezes por gerações e gerações, né? E os mesmos problemas de saúde que a gente tem da nossa família podem estar relacionados à comida que está à nossa mesa, né? Eu sou vegana, eu nasci vegana há 18 anos e nasci vegetariana numa família gaúcha de comedores de carne, né? E eu apanhei por causa disso. e meus pais não entendiam, claro, por preocupação, mas eles nunca aceitaram isso. E como que é o desafio de tratar um paciente que tem que lidar com a tradição familiar? Olha, Lana, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a coisa mais difícil para um ser humano é essa mudança de hábitos, porque quando a gente fala de hábitos, os hábitos são como se fossem tentáculos de uma identidade. Então o indivíduo tem a identidade dele, então o que ele come, como ele dorme, como ele se relaciona com as pessoas, como que ele se exercita, enfim, o seu estado de humor, tudo está ligado centralmente a uma identidade, quem eu acho que eu sou. E essa identidade, ela, sem dúvida, ela tem uma força muito grande da ancestralidade, os hábitos ali, o que ele viveu em casa. Óbvio que, como nós falamos anteriormente, também moduladas por questões do seu espírito, né, de campos evolucionários. Mas o meio como um todo, e no caso, a ancestralidade e a criação, o que você vivenciou desde a barriga da sua mãe, sua infância e a juventude toda, ela é muito poderosa para criar essa identidade de quem você acha que você é. E essa identidade os hábitos acompanham. Então, quando você quer mudar um hábito, por que é difícil? Porque, na verdade, você não consegue mudar um hábito. Mudei esse hábito, eu mudei esse da ginástica, mudei esse da comida. Na verdade, você tem que mudar a identidade toda. E os hábitos todos vêm juntos com essa mudança de identidade. Costumo até dizer, não se preocupe em mudar hábitos, mude a sua identidade e os hábitos vêm junto. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a refletir, né, Lana? O que você quer para você? O que você visualiza como algo que é harmônico, que combina com o seu envelhecimento? Como você quer estar vivendo? Como você quer estar se relacionando? Quer dizer, qual aquele ser, aquela identidade que você idealiza como excelente para você? E aí, você ensaiar essa identidade. Porque quando você ensaia,
uma identidade de saúde, de plenitude, é natural você largar alguns vícios, cigarro, bebida alcoólica, excesso de carne, essa coisa toda. Então, é natural você deixar esses hábitos e você partir para uma alimentação mais plant-based, mais harmônica, de menos bebida ou ausência de bebida alcoólica, de mais atividade física, de um sono reparador, de bons relacionamentos, de mais amor no seu coração, de mais servir, de mais buscar. É natural. Quando nessa identidade que você se idealiza de uma maneira feliz, vivendo, envelhecendo com harmonia. Então, acho que para facilitar essa mudança é sentir prazer numa identidade que você idealiza para você, que você sabe que é possível alcançar. Tem que ser atingível, né? Não pode ser uma meta inatingível. Mas entre em contato com o seu coração nos exercícios para entender o que eu quero para mim aqui 5, 10 anos, ou no meu leito de morte, que um dia chega. O que você quer dizer? Puxa, que legado que eu deixei. Qual foi o exemplo que eu deixei para meus filhos, para minha família, para meus amigos, para o planeta? Então, conecte-se com isso, veja o que ali te dá esse prazer e procure já sintonizar o teu radar de identidade para esse padrão, que certamente você vai deixar alguns hábitos prejudiciais e vai aderir a hábitos mais saudáveis que representam essa nova identidade. Você fala de relacionamentos, né? Eu já vi alguns vídeos seus falando de relacionamento. Um relacionamento saudável pode trazer saúde e um relacionamento tóxico pode adoecer um corpo? Todo relacionamento, ele potencializa as emoções predominantes daquele ser ali. Então, se você tentar com alguém por causa do teu corpo da dor, achando que essa pessoa vai preencher o corpo da dor, naturalmente esse relacionamento vai potencializar essa dor. Se você tá junto com alguém e o que predomina das emoções ali é mágoa, é raiva, é esse senso de propriedade, o relacionamento vai potencializar isso daí. E esses sentimentos de ciúmes, de raiva, é algo que é corrosivo para nós, né? Então, os relacionamentos, sem dúvida, hoje têm contribuído com muitas das doenças psicossomáticas porque estão corrosivas. As pessoas elas buscam um parceiro mais por uma carência, mais na tentativa de que alguém vai preencher, vai sanar aquela ferida que está sangrando. E ao contrário, vai ser só mais um band-aid, como é uma troca de carro, como é uma viagem para passeio, como é trocar um vício. São só band-aids para tentar tampar aquela ferida, mas vai continuar sangrando. Então, eu acho que o gostoso do relacionamento, a utilidade do relacionamento é quando você já está pleno em si, quando você se sente completo, completa em si, para que nesse estágio você encontre alguém que nessa maturidade também possam aí sim somar forças para algo muito mais nobre, muito mais especial. Gabas, quais são os hábitos naturais, gratuitos, de graça, que a pessoa pode colocar no dia a dia dela, que podem transformar ou salvar a vida dela? Opa! Olha, primeira coisa, um sono adequado que nós falamos, 7 horas e meia de sono bem dormido. Alimentação, traga consciência, presença para o prato de comida que você faz para que você ingira aquilo que você realmente necessita. Grounding, então esse contato com a natureza, esse pisar na areia, na terra, na grama, traz benefícios do solo para a sua saúde. Água de qualidade, água mineral, de uma fonte segura, que é muito importante. Alguns suplementos naturais podem ser importantes a critério do seu médico integrativo. E cuidar da mente. Então, a meditação, mindfulness, colocar o mindfulness não como uma atividade curricular da segunda e quarta-feira, é um estilo de vida, onde você vive a vida com mais presença, com mais atenção. E por último, exercício físico, que traz benefícios em todas as áreas da sua saúde, desde a saúde muscular até cerebral. Gostou? Te ajudou? Então compartilha com quem você acha que pode ajudar também. Se inscreve aqui no canal e esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio também.